Olá, meus amigos, tudo bem? Espero encontrá-los aí de uma forma muito tranquila, muito bacana. Até aproveitando o momento para registrar para vocês que nós tivemos aqui uma série de problemas técnicos que inviabilizaram nosso contato, nosso encontro aqui na hora agendada, mas vamos até fazer uma segunda etapa, certo, desse mesmo tema utilizado hoje, para que nós possamos nos aprofundar nos tópicos que serão apresentados e trocarmos aqui várias ideias sobre imposto de renda e contribuição social. Deixa eu me estar dizendo aqui que está sem áudio, deixa eu ver aqui. Está sendo aqui. Está tudo bem agora? Vocês estão me ouvindo bem? Vocês estão me vendo bem? Tudo certo? Muito bom, né? Saudações a todos vocês que já estão por aqui. Acredito que agora a gente conseguiu se restabelecer, né? Foi realmente aqui um desafio hoje nós mantermos essa agenda, até precisei deslocar para outro ambiente, para que a gente conseguisse cumprir esse nosso compromisso. E aí, meus amigos, já saudando aqui a doutora Márcia, a doutora Karine, a doutora Cristina, o doutor Lucas, que já está aqui nos acompanhando, e vamos começar aqui o nosso bate-papo, perfeito? Pessoal, a nossa linha aqui de abordagem, hoje ela vai acontecer da seguinte maneira. Vocês estão habituados, né, nos nossos últimos encontros, nós utilizamos aqui alguns slides, mas hoje nós vamos construir a nossa análise dentro da leitura legislativa, com a verificação do conteúdo da própria norma, onde nós vamos analisar, verificar a estrutura aqui do imposto de renda da pessoa jurídica, da contribuição social sobre o lucro líquido. E não sei se vocês ouviram, né, quando eu comecei a dizer, nós tivemos aqui uma atraso significativa em função de uma série de problemas que aconteceram aqui na região, como falta de energia, problemas até de internet, foram muitas chuvas, talvez isso tenha contribuído, mas vamos seguindo com o nosso cronograma e já registrar vocês também que teremos um outro momento dentro da próxima quarta-feira para que possamos continuar com alguns tópicos que nós vamos começar, né, hoje a desenvolver uma estrutura. E dentro desse desenvolvimento nós vamos fazer uma abordagem sim, prática, aplicada, os casos controversos, as turbulências nós traremos na próxima aula, no segundo momento. Perfeito? Então, nesse sentido, eu vou aqui começar a apresentar para vocês o tema como um todo, que é a abordagem sob o ponto de vista do perito, do imposto de renda e da contribuição social das empresas, né? O que é que eu devo observar, quais são os itens que eu preciso ficar atento e nada mais interessante de utilizarmos para isso do que o conteúdo da própria norma, e nós vamos esquematizar os principais artigos, etc., para que possamos estruturar da melhor maneira o nosso conteúdo, tá bom? Muito bem, como vocês estão vendo aí, a norma que nós vamos começar a verificar é o decreto 9.580, também conhecido como Regulamento do Imposto de Renda, que nós estamos verificando diretamente no site do Planalto, e nós vamos fazer algumas considerações dentro
da norma que regulamenta essas apurações, uma norma que é disponibilizada pela própria Receita Federal, que é a Instrução Normativa 1700 da Receita Federal, que é o órgão que trata das apurações e tudo mais dos tributos federais, como nós bem compreendemos. Certo? Por que citamos aqui, primeiramente, esse decreto, o decreto 9.580? Porque ele regulamenta, como vocês estão vendo, ele regulamenta a tributação, a fiscalização e arrecadação e também a administração do imposto sobre a renda e provento de qualquer natureza. Ou seja, o imposto de renda da pessoa física, o imposto de renda da pessoa jurídica, esses dois estão previstos nessa norma. E a Instrução Normativa 1700, que está aí conosco em tela, ela dispõe sobre a determinação, certo? Como vocês vão ver agora, a Instrução Normativa 1700, ela dispõe sobre o pagamento, determina, sobre a determinação, ela dispõe sobre a determinação do pagamento do imposto sobre a renda e da contribuição social sobre o lucro líquido, perfeito? De forma que nós utilizamos ela como base também para analisar o tratamento tributário das contribuições para o PIS e para a COFINS, certo? Então, nós temos essas duas normas que nós podemos utilizar como fontes principais da sistemática de apuração do imposto de renda e da contribuição social, considerando que existem 3 maneiras de nós realizarmos o cálculo e o recolhimento desses 2 tributos. Perfeito? A primeira forma, vamos aqui, ao retornar o decreto 9.580, repare que nós temos, dentro do decreto 9.580, a previsão para estabelecermos a base de cálculo desses tributos através de 2 sistemáticas. A primeira, que eu já uso aqui o próprio sistema de pesquisa aqui da norma, o primeiro é realmente o lucro real, que é o regime geral em que as empresas estão inseridas, certo? Onde esse lucro real, ele é o regime geral das empresas. A empresa, quando nasce, ela já está inserida nessa sistemática de tributação, certo? Ela já está inserida dentro desse sistema, onde os outros tipos de regimes tributários, eles estão previstos, eles são estabelecidos através de uma opção, como é o caso aqui do lucro presumido, que nós vamos ver, está lá a partir do artigo aqui da avaliação do valor justo. Nós temos aqui algumas seções, onde nós vamos ver do lucro presumido, que será o nosso objetivo principal de discussão no dia de hoje, onde nós vamos observar o lucro presumido dentro desse decreto 9.580, que nada mais é do que o regulamento do imposto de renda, que alterou o decreto 3.099, onde nós teremos essas disposições gerais a partir desse artigo 587. Perfeito? Então, o grande lance aqui é identificarmos, é sabermos, termos a convicção que uma empresa, ela, quando nasce, ela tem a opção de aderir, inicialmente, 2 regimes de tributação, onde esses 2 regimes de tributação, entre os 4 que estão disponíveis, eles são o Simples Nacional e o lucro presumido, onde ela não vai precisar se manifestar nessa opção, digamos assim, quando ela preferir permanecer no regime geral da empresa, que é o lucro real. Perfeito? Nesse sentido,
Um desses regimes, um desses mecanismos utilizados para que a empresa ela possa apurar e pagar o IRPJ e a contribuição social é na adesão ao regime tributário do lucro presumido. E o que é, então, esse lucro presumido, né? Primeiro, é o regime que favorece a apuração e o pagamento do IRPJ da contribuição social, aplicando determinados percentuais sobre a receita que a empresa ofere, onde esses percentuais, conhecidos como presunções de lucro, eles são variáveis a depender do tipo de atividade. Logo, se a empresa ela realiza atividades de comércio, existirá então, na verdade, uma regra de cálculo onde será aplicado o percentual de 8% sobre o valor das suas receitas decorrentes das atividades comerciais. Se a empresa ela é prestadora de serviço, ela vai ter, então, uma tratativa de aplicar 32% de presunção sobre as receitas decorrentes da prestação de serviço. Se a empresa ela realiza operações de venda, mas essa venda ela é de combustíveis, nós teremos, então, um percentual diferente, que é de 1,6%. Então, existe essa variação, onde todos esses pontos são trazidos pela própria norma, além de estar no decreto 9.580, né? Isso para o imposto de renda. Nós também encontramos esses tratamentos e esses percentuais na Instrução Normativa 1700, de 2017, e eu tenho como uma das opções o regime, né, que possui a segunda maior quantidade de empresas inseridas nele, que é o lucro presumido, e hoje nós vamos identificar alguns pontos que merecem, né, uma atenção do perito, do consultor tributário, quando as empresas elas realizam, então, as suas apurações, o pagamento correspondente a esses tributos, que por vezes ocorre dessa tributação ela acontecer de maneira a não ser identificadas certas variações e, em função disso, você causar uma tributação que é superior àquela efetivamente devida pelo contribuinte, ou até mesmo o inverso, uma tributação que acaba gerando uma onerosidade, um prejuízo ao ente tributante, porque você utilizou uma rotina de cálculo diferente daquela que deveria ter sido estabelecida para as operações da empresa, causando aí problemas e até abrindo a grande possibilidade da empresa ela ser surpreendida por uma infração, por um passivo de ordem tributária, etc. Tranquilo? Então, veremos aqui, né, dentro do próprio decreto 9.580, o que é que se tem sobre o lucro presumido, que é esse modelo que nós vamos conversar hoje, e na continuidade desse nosso bate-papo nós falaremos do IRPJ da contribuição social sob a perspectiva do lucro real em aspectos fundamentais e práticos. A pessoa jurídica, ela, como disse para vocês agora há pouco, ela faz a opção por esse regime. E aqui na própria norma temos as autorizações a essa opção. Como, por exemplo, está no artigo 587 que a pessoa jurídica cuja receita bruta total no ano calendário anterior tenha sido igual ou inferior a 78 milhões ou a 6 milhões e 500 mil, multiplicado pelo número de meses de atividade do calendário anterior, quando inferior a 12 meses, poderá optar pelo regime de tributação com base no lucro presumido. E em seu primeiro parágrafo nós temos: a opção pela tributação com base no lucro presumido será definitiva em relação a todo o ano calendário. Ou seja, inicialmente, essa opção ela é irretratável. E como é que se efetiva essa opção? Que você entenda como é que a empresa ela é efetivamente inserida nesse regime. Quando a empresa nasce, após cumprido todos os aspectos societários que dela são exigidos,
A empresa, em sua operação plena, ela ofere receitas, assim, né? Uma empresa que visa lucro. O propósito é que ela realmente se movimente, preste serviço, venda mercadoria, etc. E ao realizar tudo isso e oferir receitas, essas receitas, elas então serão computadas, serão calculadas, e para realizar o recolhimento desses valores encontrados através dessa rotina de cálculo tributário, nós vamos utilizar um DARF, um Documento de Arrecadação de Receitas Federais, onde o lucro presumido diz respeito ao cálculo do imposto de renda e da contribuição social. O lucro presumido possui, no ato do recolhimento desses tributos mediante o DARF, um código específico. Então, a empresa confirma o regime de tributação quando ela efetua o pagamento da primeira cota correspondente ao imposto de renda. Considerando, pessoal, que não existe a condição da empresa apurar o imposto de renda pelo lucro presumido e apurar a contribuição social sobre o lucro líquido através do lucro real. Não existe essa possibilidade de, para um tributo, aplicar uma regra e para o outro tributo, no caso a CSLL, também tem por essa sigla, vocês devem saber, vocês conhecem, uma outra rotina, uma outra possibilidade de encontrar o valor a pagar com o uso de outro regime tributário. Em resumo, eu não posso pegar o lucro real para o imposto de renda e presumir para a contribuição social quando eu me refiro às operações de uma empresa, certo? Um outro lance que também merece destaque é que quando a empresa ela é matriz e filial ou matriz e filiais, quando se trata de imposto de renda, contribuição social, PIS, COFINS, contribuição patrimonial previdenciária, os tributos federais em si, a apuração ocorre por conjunto de tudo aquilo que compreende a pessoa jurídica, matriz e filiais, ou seja, todos os estabelecimentos. Perfeito? Eu encaminho uma prestação de contas, uma informação contábil no que diz respeito aos tributos federais, que compreende, nesse caso, todos os estabelecimentos da pessoa jurídica. Ou seja, eu não tenho como estabelecer um regime de tributação para a matriz e outro para a filial. É importante também que se esclareça esse contexto, é importante também que isso fique plenamente compreendido, porque em algumas oportunidades a gente enxerga aí, em alguns grupos de discussão esse tipo de questionamento. Né? A empresa ela tem uma matriz que é do Simples Nacional. Eu posso ter uma filial de outro regime tributário? Não. Por quê? Porque os regimes de tributação eles alcançam as receitas de toda a empresa. E compreenda, então, que a empresa corresponde ao seu conjunto de estabelecimentos, matriz, filiais. Perfeito? Então, nós temos esses dois registros a fazermos inicialmente. Em seu parágrafo 2º, nós temos que, relativamente aos limites que trata esse artigo, a receita bruta oferida no interior será considerada de acordo com o regime de competência ou caixa, observando o critério adotado pela pessoa jurídica, caso tenha, naquele ano, optado pela tributação com base no lucro presumido. Então, o que esse parágrafo quer dizer é que, dentro da sistemática de reconhecimento de receitas, nós temos duas situações. Uma da identificação e reconhecimento da receita com o uso do regime de competência, perfeito? O regime de competência ele considera todos os atos e fatos contábeis, tributários, onde eu contabilizo, reconheço aquele meu direito a receber, aquele meu valor decorrente da prestação de serviço, aquele valor decorrente da venda de determinada mercadoria, independente daquele mesmo valor ter impactado, ter entrado no meu caixa, e eu tenho um regime de caixa que eu olho de forma quase que exclusiva apenas aquilo que efetivamente entrou ou saiu do meu caixa.
Eu sei que muitos de vocês já conhecem essa sistemática, mas não custa nada para aqueles que não militam nesse ambiente de maneira frequente, não fazer esse registro, deixar aí essa consideração. Regime de caixa, regime de competência, em aspectos gerais, no regime de caixa eu só considero para fins tributários aquilo que eu efetivamente recebi, aquilo que eu efetivamente identifiquei impactando no meu caixa, principalmente a título de receitas. Já para o regime de competência, eu tenho o cenário em que eu reconheço determinada receita por despesa, independente de ter refletido no meu caixa ou não. Tranquilo? E aí nós temos que essas considerações são importantes para fins de opção pelo lucro presumido. E repito, para aqueles que chegaram agora, sejam bem-vindos, o lucro presumido nada mais é do que uma forma de apurarmos e pagarmos o imposto de renda e a contribuição social. E aqui eu venho no parágrafo 3º. Somente a pessoa, e esse é importantíssimo também, somente a pessoa jurídica que não esteja obrigada à tributação pelo lucro real poderá optar pela tributação com base no lucro presumido. Existe um conjunto de empresas que estão obrigadas à apuração pelo lucro real. Dentre essas empresas estão aquelas que possuem receitas superiores a 78 milhões e as instituições financeiras. Algumas, entre outras características, nós vamos conversar quando estivermos falando desse outro regime tributário, mas inicialmente nós temos que as instituições financeiras, as receitas que, ou melhor, as empresas que têm receitas superiores a 78 milhões, elas estão dentro desse rol de obrigatoriedade. Perfeito? Então, continuando aqui essa nossa análise legislativa, essa espécie de leitura comentada da própria norma, onde no parágrafo 4º eu tenho que a opção de que trata este artigo será manifestada, reforçando o que eu já disse para vocês, com o pagamento da primeira ou da única cota do imposto sobre a renda, devido correspondente ao primeiro período de apuração de cada ano no calendário. Considere, então, que no lucro presumido, o regime de apuração e pagamento ele é trimestral. Hoje, por exemplo, estamos no dia 31 de março do ano corrente, do ano vigente, por óbvio, e a partir de amanhã, do dia 1º de abril, nós já estaremos nos movimentando para realizar a apuração e o pagamento dos tributos dentro da sistemática do lucro presumido, com base naquilo que se passou com a empresa nos meses de janeiro, fevereiro e março. E aí vem também um outro registro muito importante. Não existe, dentro da sistemática do lucro presumido, considerando que a sua apuração se dá de maneira trimestral, como nós vamos ver aqui no artigo 588, não existem apurações mensais. Eu não apuro o lucro presumido ou o imposto de renda e a contribuição social através do lucro presumido dentro de sistemáticas mensais de apuração. Como vocês estão vendo, eu estou destacando no artigo 588, a apuração se dá de forma trimestral, sendo que eu encerro essa minha apuração trimestral nos respectivos dias, 31 de março, 30 de junho, 30 de setembro e 31 de dezembro. O que é que isso significa? Que tudo aquilo que aconteceu com a empresa, no que diz respeito às receitas auferidas, independente da atividade, no intervalo entre 1º de janeiro e 31 de março, esses valores serão, então, registrados para fim de pagamento de imposto de renda e contribuição social com base na sistemática do lucro presumido. Perfeito, meus amigos? Tranquilo? Até o momento, nós estamos aqui dentro da mesma linha, vocês estão conseguindo compreender esse cenário, vão comentando aí com a gente, vão se manifestando no chat. Hoje, como disse, em função de questões tecnológicas, nós tivemos aqui
um atraso na nossa conexão desse nosso momento, mas vamos utilizar esse espaço de tempo da melhor maneira possível para que a gente solidifique ainda mais os nossos conhecimentos dentro dessa área tributária, hoje com foco no IRPJ e na contribuição social. É evidente que em pouco tempo como esse, nós não teremos a condição de esgotar o tema, mas o nosso propósito aqui é realmente fazer considerações acerca dos aspectos gerais e não se preocupe, que nós iremos tratar dos tópicos pertinentes a essas situações turbulentas desses regimes tributários, principalmente em algumas atividades específicas, de maneira completamente individual, no momento oportuno, em uma aula exclusiva para isso. Tranquilo? Eu espero que vocês estejam compreendendo bem aí a nossa mensagem. Tá bom? Então, avançando aqui, já para a gente ir para a sistemática de apuração, conversarmos melhor sobre isso, falarmos aqui sobre a sistemática de encontrar a base de cálculo, nós temos que no artigo 589, as pessoas jurídicas que tratam aqueles incisos 1, 3, 4 e 5 do artigo 257 podem optar, durante o período em que estejam submetidos ao refis, pelo regime de tributação com base no lucro presumido. E aqui, para quem estiver com a norma aberta, certo? Eu sempre recomendo que você segure aí no contra, clique sobre o grifo da própria norma. Isso nada mais é, tá certo, do que as empresas que estão obrigadas ao lucro real e que estão, em determinado período, submetidas a um regime de financiamento de dívidas tributárias, o famoso refis. E aqui a norma, ela admite, ela aceita que essas empresas que estão dentro desse sistema de refinanciamento de dívidas também possam optar do lucro presumido. Tá? E aproveito até para mostrar para vocês, como apesar de nós não nos aprofundarmos nesse tópico, hoje eu vou mostrar para vocês aqui as empresas que estão obrigadas ao lucro real, para que vocês também se ambientem nesse caso. Tá? Aqui nós temos, deixa eu ver se é essa aqui. Muito bom. Aqui é o artigo 257, lá do mesmo decreto 9.580, como vocês estão visualizando. E aí eu tenho as pessoas jurídicas que estão obrigadas ao lucro real, cuja receita anterior seja superior a 78 milhões, nós já falamos sobre isso, nós já vimos isso, eu comentei com vocês agora há pouco. E aqui, sobre as atividades, são as empresas cujas atividades sejam de bancos comerciais, bancos de investimentos, bancos de desenvolvimento, agências de fomento, caixas econômicas, sociedades de crédito, financiamento e investimento, ou seja, instituições financeiras, certo? E empresas de arrendamento mercantil também são alcançadas, de seguros privados, empresas de seguros privados de capitalização e entidades abertas de previdência complementar, as que tiverem lucros, rendimentos ou ganho de capital oriundos do exterior, ou que, decorrer do ano calendário, elas estejam realizando o pagamento mensal pelo regime de estimativa. Não se emocione nesse cenário, porque esses tópicos nós trataremos em momento propício. Fique muito tranquilo quanto a isso. E aqui é um ponto interessante nesse inciso 4º, eu já convido a vocês para um bate-papo que nós faremos lá pelo nosso Instagram, na quinta-feira, às 20h30, onde nós vamos falar sobre o que está nesse inciso 4º aqui. Eu estou fazendo esse link porque todo compartilhamento de conteúdo é útil, e nessa oportunidade que eu estou registrando para vocês, nós vamos falar sobre benefícios fiscais, onde aqui eu tenho que as empresas que fazem uso de benefícios fiscais, elas precisam estar dentro do lucro real por obrigatoriedade. Ou seja, só tem benefício fiscal esses
que concedem isenção, redução do imposto, subvenções, aquilo que a gente visualiza aí em algumas empresas, Sudan, Sudene, etc. Programa Mais Leite Saudável, Rede, dentre outros. Para que a empresa faça uso disso, ela precisa estar no lucro real. Perfeito? Então, veja bem, né? Retornando aqui aos artigos 589 seguintes, para a gente ultrapassar esse momento aqui dos conceitos gerais, tá? E entendermos os percentuais que são aplicados, eu tenho aqui o seguinte cenário. Na hipótese prevista no caput, as pessoas jurídicas já se referem ao inciso terceiro, deverão adicionar os lucros, rendimentos e ganho capital oriundos do exterior ao lucro presumido. Isso aqui nós também vamos citar quando estivermos tratando do lucro real. E aí você pode estar se perguntando, e aí, né, qual é a perspectiva do perito dentro desse contexto? Uma das situações que nós discutimos na comunidade de perícia bancária e nas outras comunidades que são regidas pelo próprio BCAP é a atuação do profissional perito também sobre a perspectiva consultiva. Entende? Antes mesmo de uma demanda de ordem administrativa ou judicial que esteja apontando algum tipo de lide, independente de ser entre esse contribuinte e o fisco, entre esse contribuinte e outro contribuinte, nós temos a condição de realizar, né, várias atividades dentro desse conceito consultivo, mas elaborando um parecer técnico consubstanciado dessas normas, para que a gente preste melhores esclarecimentos sobre alguns pontos da legislação tributária. Até mesmo para que vocês até se ambientem de maneira mais fácil, né, eu precisei prestar um tipo de esclarecimento nesse sentido sobre retenções tributárias, onde uma determinada empresa ela estava executando uma retenção de tributos federais sobre um determinado cliente, contribuinte, que estava agindo a nível de assistência, e essas retenções elas eram indevidas. Então foi estabelecida realmente uma certa disputa, né, porque existe uma obrigatoriedade de serem executadas essas retenções. A empresa compreendia o contexto do contrato dentro de um determinado ponto de vista que exigia essas retenções. A empresa cliente ela estava dentro de uma outra sistemática, de uma outra perspectiva. E aí foi necessário, de maneira voluntária, entre ambas as partes, o acionamento de alguém para realmente apresentar uma resolução do ponto de vista, até fazendo uso do próprio entendimento da Receita Federal sobre o caso, para que existisse um maior conforto dentro dessa relação. Perfeito? Então, nós também temos uma possibilidade muito ampla de atuarmos nesse sentido. E aí vejamos o seguinte, né, no Decreto 9.580, nós temos aqui o que foi início de atividade. Voltando para a nossa abordagem, a pessoa jurídica que é iniciado a partir do segundo trimestre manifestará a opção com o pagamento da primeira cota. Isso aqui também permanece da mesma forma que nós já havíamos comentado. E agora vamos para um ponto de maior turbulência, que é a questão da base de cálculo. E aí vem o artigo 591. A base de cálculo do imposto sobre a renda e do adicional em cada trimestre deverá ser determinada por meio da aplicação do percentual de 8% sobre a receita bruta oferida, ou definida pelo artigo 208, no período de apuração, deduzidas as devoluções, as vendas canceladas e os descontos incondicionais concedidos, observado a que está no parágrafo 7º, no artigo 238. E, mais uma vez, a gente se o ponto e vai diretamente lá para o artigo, para a gente verificar o que é que ele traz, né? Exercitando assim a nossa leitura legislativa. E aqui eu tenho o seguinte, olha, no artigo 238, as receitas auferidas nas operações efetuadas com pessoa vinculada, que se refere ao artigo 453, ficam sujeitos ao arbitramento quando o preço médio das vendas dos bens, dos serviços, dos direitos nas exportações
efetuado durante o período de apuração da base de cálculo do IRPJ foi inferior a 90% do preço médio praticado no mercado. Isso aqui nada mais é do que um link estabelecido pelo legislador quando eu realizo uma operação de venda destinada a uma outra pessoa jurídica que eu tenho relações comerciais. Então, aqui ele estabelece até mesmo um arbitramento do valor que deve ser praticado. Mas, para nós, isso aqui, agora, para esse nosso momento, não terá tanta relevância de discussão. Terá um momento posterior. E aqui eu tenho como é que funciona esse cenário, né, do artigo 591 em diante. Pode ser deduzido da base de cálculo a compensação fiscal de que trata o inciso 7º. No parágrafo 2º, não poderão ser computadas na base de cálculo as receitas próprias da incorporação imobiliária sujeitos ao RET, ao regime especial de tributação. As receitas próprias da incorporação aqui no programa Minha Casa Minha Vida, que também tem um tratamento específico. Mas eu preciso, nesse momento, quando se trata de base de cálculo percentuais, a gente precisa dar um pulo para o artigo 592, que fala das normas gerais, e depois voltar para o 591, que fala de situações específicas. Entenda isso da seguinte maneira. Nas seguintes atividades, o percentual de que trata o caput do artigo 591 será de 1,6% para a atividade de revenda de combustíveis e derivados do petróleo, álcool etílico, carburante e gás natural, 16% para as atividades de prestação de serviço de transporte, exceto de carga, para o qual se aplicará o percentual previsto no caput do artigo 591, 32% para as atividades de prestação de serviços em geral, entre elas, intermediação de negócios, administração, locação ou cessão de bens imóveis, prestação de serviço de construção e etc. E aí, meus amigos, eu gostaria que vocês observassem aqui a seguinte situação. Reparem que nós acabamos de verificar, mais precisamente no artigo 592 do Decreto 9.580, eu vou já abrir aqui no nosso Excel para coletar os nossos apontamentos, RPJ sobre o lucro presumido, vai estar lá no nosso Decreto 9.580, eu já abri para vocês aqui. 2018. Nós encontraremos as especificações sobre o lucro presumido a partir do artigo 589. As regras gerais estarão lá no artigo 589, onde eu vou ter as especificações da base de cálculo lá no artigo 592. Perfeito. E aí, como eu vinha dizendo para vocês, o percentual que nós acabamos de identificar aqui não é o percentual do IRPJ a pagar. Fica comigo que vocês vão entender o que eu estou dizendo. Na prática, inclusive. Esse valor que nós estamos observando aqui, esse percentual, ele é o percentual da presunção para que eu chegue ao valor da base de cálculo do tributo. E onde é que entra a atuação do perito nesses casos, nessas situações? Por vezes, meus amigos, nós temos aí a identificação de percentuais ou uso de percentuais, em especial quando existem receitas inferiores a R$120 mil nas prestações de serviço. A própria norma nos traz uma espécie de benefício nesses casos. Quando eu utilizo operações dentro de determinadas atividades cujo percentual de presunção ou de determinação do valor da base de cálculo ele é utilizado de maneira equivocada. E aí o que eu preciso entender é que, nesse artigo 592 da própria norma,
eu tenho as regras gerais correspondentes a esse tipo de rotina de cálculo. Mas o que tem no próprio decreto 9.580 é realmente aquela geralzona do elemento legislativo, onde eu recomendo que você, além de fazer essa checagem do decreto 9.580, eu recomendo que você faça uso também, e nós vamos fazer isso agora, da Instrução Normativa 1700, onde ela traz mais detalhes sobre essa estrutura de cálculo, não só do IRPJ, mas da contribuição social. E aqui, no livro 1 da Instrução Normativa 1700, nós temos que o imposto sobre a renda das pessoas jurídicas e da contribuição social sobre o lucro líquido serão tratadas desde então. Temos as disposições gerais. Aqui eu tenho quem são os contribuintes do IRPJ e da contribuição social. Tenho as pessoas jurídicas que se encaixam nesse cenário, as empresas individuais, as situações de imunidade, onde nós também podemos nos movimentar. E, na sequência, nós temos aqui, mais adiante, nós temos as aplicações dos percentuais dentro do contexto de identificação da receita bruta. Perfeito? Então, veja só. No que diz respeito à receita bruta para fins de cálculo do lucro presumido, nós temos o produto da venda de bens nas operações de conta própria, aquilo que eu mesmo realizo, o preço da prestação de serviços em geral, o resultado auferido nas operações de conta alheia. Então, eu posso dizer que na Instrução Normativa 1700, as regras gerais do lucro presumido, elas estão estabelecidas lá no artigo 25, perfeito? E eu consigo dizer também que, para fins de identificação da receita bruta, de maneira mais detalhada, eu tenho essa identificação da receita bruta a partir do artigo 26. Olha só. Se a receita bruta ela compreende o produto da venda de bens e serviços, tudo aquilo que eu realizo, tudo aquilo que eu executo através de intermediação, eu sei que essa receita bruta ela poderá sofrer uma dedução que se dá através das devoluções, dos descontos concedidos incondicionalmente, dos tributos sobre ela incidentes e valores decorrentes do ajuste a valor presente que trata o inciso 8º, no caput do artigo 183. No parágrafo 2º diz também que não se inclui os tributos não cumulativos cobrados, destacadamente do comprador ou contratante pelo vendedor dos bens ou prestador de serviço na condição de mega depositária, no caso da substituição tributária, certo? Que nós também teremos um momento para tratar disso. E, dentre os outros pontos, nós vamos falar sobre a alíquota e a determinação dessa alíquota. Veja só a seguinte situação aqui. A alíquota do IRPJ, ela possui o seguinte valor, que tanto se aplica para o imposto com base no lucro presumido, como também no lucro real. A alíquota será de 15%. E aí vem o grande alerta para nós. Deixa eu melhorar aqui. A imagem. E aí vem um registro importante sobre isso, que é: não devemos ou não podemos confundir, certo? Não podemos confundir a alíquota do tributo com a alíquota correspondente à presunção do tributo. Então, eu não posso misturar isso. Por quê? Quando eu vou encontrar a base de cálculo, para o encontro da base de cálculo,
eu vou aplicar a presunção de acordo com o tipo de receita que eu obtive naquela empresa. E após chegar a esse valor da base de cálculo, é que nós aplicamos ou aplicaremos a alíquota do IRPJ e da contribuição social, que é 15% e 9%, respectivamente, como vocês estão observando aqui. Perfeito? Vocês estão vendo? A alíquota do IRPJ é de 15%. E o valor do adicional será recolhido integralmente, não sendo permitidos quaisquer deduções, onde o adicional sobre o imposto de renda da parcela que receber 20 mil do trimestre, seguro que nós vamos apresentar isso aqui na prática, nós teremos que será de 10%. E da contribuição social, ela é de 9% nos casos de empresas em geral e de 20% quando se trata de empresas que estão diretamente ligadas a atividades de operações financeiras, bancos comerciais, etc. E aí, meus amigos, isso aqui é o primeiro contato que nós podemos, então, estabelecer com essa sistemática. Veja como é que isso vai funcionar. Vamos montar aqui um estudo de caso, para que você entenda como é que isso funciona para as empresas na prática. Veja bem. Olha só. Como eu disse para vocês, nós temos aqui algumas considerações e após a aula esse material também ficará disponível. Aqui nós fizemos uma base para estruturar essa nossa conversa, como vocês estão verificando aí. Deixa eu abrir aqui melhor para vocês. Está aparecendo aqui. Pronto, cara. Dessa forma mesmo aqui, para que vocês possam se ambientar. Veja só. Eu tenho aqui, que a seguinte situação. O senhor doutor X constitui ou constituir uma pessoa jurídica com o propósito de realizar uma consultoria técnica especializada para uma empresa multinacional. Uma das situações que impedem a pessoa física no caso, de adotar ou aderir ao regime simplificado de apuração dos tributos, por exemplo, ao Simples Nacional, é ter o domicílio no exterior. A empresa do Simples Nacional, que tem um sócio, isso aí é um spoiler daquilo que a gente vai verificar também dentro do regime simplificado, mas uma das vedações ao ingresso é a empresa ter sócio estrangeiro. Então, esse doutor X, ele, por não ter domicílio no Brasil, por ser estrangeiro, ele não pode, então, optar por um regime que talvez para ele fosse mais favorável, restando o lucro presumido. E aí vocês podem perguntar o seguinte: olha, existe vantagem de ser lucro presumido? Aí você para tudo e olha aqui para a gente. O lucro presumido é uma forma, como disse para vocês no início, simplificada de nós apurarmos e recolhermos o IRPJ e a contribuição social sobre as receitas da empresa. Alguns até têm a ousadia de dizer que lucro presumido você não precisa de contabilidade. Isso não é compatível, certo, pessoal? Isso não é verdade, certo? O fato de você pegar as receitas da empresa e sobre essas receitas aplicar um determinado percentual para que se chegue ao valor do tributo a pagar,
o uso dessa sistemática simplificada, apesar de não ser o Simples Nacional da Lei Complementar 123, apesar de você utilizar isso para pagar o IRPJ, para pagar a contribuição social, isso não quer dizer que a contabilidade ela deva ser desprezada, muito pelo contrário, né? E nesse contexto, uma das situações mais vantajosas para a empresa se enquadrar no presumido, nós visualizamos agora há pouco as duas normas principais que tratam sobre o tema, e isso não foi à toa. Nós percebemos que aqueles percentuais que estão lá, de 1,6%, de 8%, é o percentual que o fisco acredita, olha só, que o fisco acredita que eu tenho de lucro nas minhas operações de compra e venda, que eu tenho de lucro na minha prestação de serviço, que é igual a 32% sobre a perspectiva dele. E o caso em que a opção pelo lucro presumido é vantajosa para o contribuinte, onde isso aí é o sumo, é a essência do planejamento tributário, que é fazer as coisas de acordo com o que a lei diz que eu devo fazer, mas fazendo de uma forma que contribui para mim. Uma das maneiras de encaixar esse benefício para o contribuinte é quando eu tenho um lucro efetivo que é superior àquele que o fisco diz que eu tenho através das presunções fixadas. Então, se eu tenho uma prestação de serviço, como é o caso aqui, vamos dizer que essa situação que nós estamos aqui registrando, certo? Ela se dá através de um perito, um profissional da perícia, que ele vai ter aqui um contrato, certo, de acompanhamento de operações, uma consultoria técnica, referente ao acompanhamento das operações dessas empresas, onde esse contrato ele vai ter um valor mensal corresponde a R$40 mil. Vou até colocar aqui para a gente, né? O contrato ele vai começou, né, a ser utilizado, começou a sua vigência a partir do dia 1º de janeiro de 2021. Tinha naquele namoro empresarial, né, no final de 2020, foi celebrado esse contrato mensal aí de R$40 mil. Hoje existe muito dentro desse contexto de internet em plena ebulição e até da situação que nós estamos hoje, com o cenário de pandemia, limitações de deslocamento e tudo mais. Esse profissional ele realiza todas essas operações em outro país, em que ele desejou estar, que ele desejou permanecer. Nesse sentido, eu tenho um contrato que é celebrado entre uma determinada pessoa jurídica com outra pessoa jurídica que foi constituída, cujo sócio principal ou titular está no exterior, e aqui esse contrato terá uma validade de 12 meses, certo? Vamos colocar aqui que ele vai ter uma validade de 12 meses. Eu vi, através desta normativa 1700, através do artigo 592 do Decreto 9.580, que eu tenho uma presunção referente ao encontro da base de cálculo do IRPJ sobre as receitas dessa atividade, que corresponde a 32%. Só que aqui observa um cenário. Por que é vantagem estar no lucro presumido? Por que não é vantagem estarmos no lucro real? Por que essa opção ela é vantajosa para o contribuinte? Observa só. Considerando que esse Dr. X, né, que constituiu essa pessoa jurídica para realizar essa consultoria técnica, a margem de lucro efetiva, o lucro que ele efetivamente ofere dentro desse contrato, vocês concordam que um contrato como esse, eu tenho aqui um custo que é mínimo, um custo efetivo mínimo, não estou nem falando de bagagem intelectual, eu não estou nem falando do ponto de vista de competência técnica, eu precisei
realmente me esforçar para construir. Vocês concordam que hoje eu vou usar a internet, aquilo que está dentro da minha cabeça, algumas ferramentas de consulta. Eu posso dizer, né, com segurança, que eu vou ter uma margem de lucro sobre essa minha prestação de serviço que beira uns 90% a 95%. Vocês concordam? Mas quanto é que o fisco diz que eu tenho de lucro? O fisco diz que eu tenho de lucro nesse tipo de operação, ele diz que eu tenho de lucro 32%. E aí eu venho com a seguinte afirmação, né? Olha, se o fisco está dizendo que eu tenho a condição de optar por um tipo de regime tributário, e ele, dentro desse regime tributário que ele diz que eu posso ser inserido, eu, para fim de pagamento dos tributos, posso considerar que o meu lucro foi 32, mas de fato eu recebi um lucro que corresponde a 95% da minha receita, eu, enquanto sócio, da receita da minha atividade, decorrente aí da atividade que foi desenvolvida pela pessoa jurídica, se o meu lucro foi 95, é evidente que eu vou optar por esse regime que ele diz que é só 32. Isso é o sumo do planejamento tributário. Fazer o que o fisco quer que eu faça de uma forma favorável para mim. E aí eu entro nesse regime sendo tributado a um percentual de 32%. Ou seja, nós já descobrimos uma situação muito vantajosa, acho que é a principal, para que a empresa ela esteja no lucro presumido, que é o fato de quando a sua margem de lucro for maior, for superior à presunção. Detalhe que isso não deve ser um elemento verificado de maneira isolada. O planejamento também exige, assim como no processo pericial, que eu observe todas as possibilidades que existem para que eu consiga estruturar a minha resposta de maneira adequada. E aí eu estou aqui, né? O percentual da presunção corresponde a 32%. Observe o que é que nós estruturamos e já digo para vocês que essa planilha também será disponibilizada. Tenho aqui uma guia orientativa, tenho aqui o exemplo prático e algumas considerações, né, a nível de passo a passo ao final que eu também estruturei aqui. Tranquilos? Então veja só, nós vamos considerar que eu vou ter todas essas receitas nesses meses. Então eu vou ter 40 mil aqui, em janeiro. Vou ter uma receita de 40 mil em fevereiro, uma receita de 40 mil em março, 40 mil em abril, em maio, e assim até dezembro, que é o prazo inicial de vigência desse contrato. Nós vimos também na própria Instrução Normativa 1700, no próprio Decreto 9.580, que a apuração ela ocorre de forma trimestral. Então, aqui eu tenho o primeiro trimestre, perfeito? Aqui eu tenho o segundo, o terceiro e o quarto trimestre. Eu já estou projetando quanto é que eu vou pagar de RPJ e de contribuição social dentro dessa sistemática, ou seja, com base no lucro presumido. Eu sei, então, que no trimestre número 1, ou no primeiro trimestre de janeiro a março, o meu faturamento foi de R$120 mil. Perfeito. Eu tenho aqui o primeiro trimestre, onde esse primeiro trimestre me deu um faturamento que corresponde a R$120 mil, onde o fisco diz, olha aqui, o fisco me diz que a presunção, ou seja, o percentual que deve ser utilizado para pagamento do imposto de renda, nesse caso, o percentual que eu devo utilizar para encontrar a base de cálculo para pagamento desse imposto é 32%. Como está aqui. Muito bem. Se a presunção do lucro com base na sistemática é 32%, logo eu fiz aqui uma conta simples, 120 mil vezes os 32%, chegando então ao valor que nós já vimos aí, que facilmente foi identificado, que é de 38.400. E aí vem aquela perguntinha, né? E aí, nesse valor aqui, esse valor que eu vou pagar de tributo? Não, esse é o valor da base de cálculo para que eu aplique, então, a alíquota do tributo que nós vimos dentro
dentro da própria norma, que é o Decreto Norma de 580, a Instituição Normativa de 1700, tenho repetido muito, vocês vão lembrar disso depois, acredito. Então, para que eu chegue ao valor do imposto de renda pessoa jurídica a pagar, eu basicamente aplico os 15% sobre os 38.400. Então, esse valor que está aqui, 5.760, será o meu imposto de renda da pessoa jurídica a pagar para o primeiro trimestre. O que é que acontece? O que é que ocorre em algumas situações, meus amigos? A empresa, aqui eu estou usando um exemplo muito simples, a empresa que só tem um tipo de receita, mas nós vamos ver mais à frente, mais adiante, que existem casos, talvez não hoje, inclusive, que a empresa, ela naturalmente tem várias atividades e existe a necessidade de se observar o montante auferido de receita por atividade. Por quê? Porque se aqui eu tivesse uma empresa, no exemplo, que além da atividade de serviço, ela também realizasse atividades comerciais, essa alíquota de 32% só seria aplicada sobre as receitas de prestação de serviço. O que fosse de comércio, de atividades comerciais, eu teria, então, a aplicação de uma presunção de 8%. Se ela realizasse uma venda de combustíveis, fosse um posto de gasolina que tem prestação de serviço lá de manutenção, tem aquela conveniência com venda de produtos, tem a venda de combustível diretamente ao consumidor, eu teria então 3 alíquotas aplicáveis, na verdade 3 percentuais de presunção aplicáveis sobre cada uma dessas receitas, onde ao final eu vou ter a alíquota do tributo, que sempre será, nesse caso, 15%, que corresponde ao IRPJ. E a contribuição social segue a mesma linha, onde, no caso da contribuição social, para as atividades de comércio, enquanto que o imposto de renda é 8%, a contribuição social é 12%. Então, existe uma variação dos percentuais de presunção. Mas no nosso caso aqui, na prestação de serviço, tanto para o IRPJ quanto para a contribuição social, o percentual é de 12%. E a alíquota da contribuição social é de 9%. Mas eu vi ali que é de 15%, é de 20%. Em algumas atividades específicas, bancos comerciais, principalmente, inclusive a contribuição social, ela sofreu uma majoração agora, no início desse mês, através de um ato do presidente da República, onde as instituições financeiras, as seguradoras, terão um novo percentual, um outro percentual, a partir do mês de agosto, para apurar a sua contribuição social, independente do regime tributário, porque, na verdade, esse tipo de empresas que eu acabei de mencionar estão obrigados ao lucro real. E aí eu tenho aqui o seguinte exemplo, dentro do mesmo conjunto de receitas. Olha só, tenho o primeiro trimestre, com a receita correspondente a cada um dos meses, cuja soma é igual a R$120 mil. Aplico a presunção de 32% sobre essas receitas que eu identifiquei, chegando então a uma base de cálculo de R$38.400. E agora eu vou aplicar a alíquota do tributo, que é de 9%, chegando então a contribuição social do período no valor de R$3.456. Isso aqui é a rotina de cálculo convencional com base naquela estrutura de normas que nós vimos, para pagar o IRPJ e para pagar a CSLL. Preciso que você abrace, acolha, internalize que eu preciso identificar esses percentuais de presunção antes da alíquota do tributo. E não é difícil, meus amigos, vocês chegarem em determinadas empresas que estão confiando em algumas parametrizações antigas, que confiam em algumas planilhas de Excel pré-elaboradas e chegam ao valor a pagar
desses tributos de forma equivocada. Eu já vi isso em várias oportunidades, vocês também devem ter visto. E para ajudar no encontro desse valor a pagar de forma correta, eu tenho aqui 4 passos, onde o primeiro é segregar as receitas por tipo de atividade. É o primeiro passo que nós devemos, então, executar. O segundo é encontrar a alíquota de presunção por tipo de receita, que é o que nós fizemos. Vi que era uma prestação de serviço, a receita de prestação de serviço nesse cenário corresponde, então, ao percentual de 32%. Subsidiariamente, no terceiro passo, por sua vez, eu vou aplicar a alíquota de presunção sobre as receitas do trimestre e depois eu vou aplicar o percentual do imposto e da contribuição, do imposto e da contribuição social, sobre a base de cálculo. E tudo isso está no artigo 29 e 30 da Instrução Normativa 1700, essa que nós visualizamos aqui. Perfeito? Então, pessoal, esse é o fluxo inicial que nós precisamos compreender para fazer a identificação dessa sistemática de tributo dentro do lucro presumido. Aí nós vamos estabelecer uma sequência de aulas sobre esse tema. Hoje nós estamos vendo com esse exemplo, né, já para começar a nossa construção. Depois nós vamos ver os casos aí em que eu posso utilizar percentuais diferentes. E nos nossos próximos exemplos, repito, nós teremos uma segunda aula para tratar disso tudo. E na nossa segunda aula, nós iremos conversar na próxima quarta-feira, né, já registro para vocês, teremos aí a RPJ Contribuição Social dentro dos casos turbulentos, na parte 2. Nós vamos fazer aí contas que são mais robustas e até mesmo vou apresentar para vocês aqui um caso de atuação do profissional perito no contexto consultivo de empresa que formulou aí uma consulta solicitando um parecer técnico sobre determinada atividade. Não vou dar spoiler disso para que a gente consiga se encontrar na próxima aula. Então, pessoal, por hoje nós vamos despedir de vocês, vamos ficando por aqui. Agradeço a todos por estarem conosco, pela paciência, pela tradicional parceria. Essa aula vai ficar disponível por 24 horas dentro do canal do PK. Aproveite, faça uso dos materiais e nós nos encontraremos, então, na próxima quarta-feira. Perfeito? Um abraço a todos vocês, que Deus abençoe e que nós possamos nos encontrar de forma saudável, segura e feliz na próxima aula. Perfeito? Um grande abraço, até breve.